Olá, meu nome é Natália Sócio Lang. Venho por meio deste vídeo fazer a apresentação do trabalho intitulado Produção de filmes compósitos resistentes para aplicação em fotocatálise para o 31º Seminário de Iniciação Científica da UDESC, orientada pelo professor Dr. Alexandre Tadeu Paulino. Uma breve introdução, então, para dar início. Com relação aos poluentes emergentes, eles abrangem uma ampla gama de produtos químicos artificiais. Porém, são problemáticos na atualidade, pois são liberados continuamente no meio ambiente e não são removidos com tratamento de água convencionais. Por isso, há a necessidade do desenvolvimento de novos materiais e métodos para o tratamento eficaz de águas e efluentes contaminados com esse tipo de poluente. A fotocatálise é uma técnica que vem se destacando por ser um método eficiente de degradação e mineralização completa de diversos poluentes orgânicos e inorgânicos e meios aquosos. Os óxidos metálicos semicondutores têm sido amplamente aplicados como fotocatalisadores nessas reações, e dentre eles o dióxido de titânio se destaca por ser o mais utilizado devido à sua alta fotoatividade, estabilidade e baixo custo. A imobilização desse catalisador em matrizes poliméricas ajuda a reduzir problemas associados à recuperação do catalisador e reduzir também a agregação das partículas nanométricas de dióxido de titânio. O objetivo desse trabalho foi testar um método de síntese de filmes compósitos resistentes de modo a serem reutilizáveis, contendo alginato, é uma matriz biopolimérica, resíduo de madeira, como reforço estrutural, dióxido de titânio, como fotocatalisador, imobilizado, para aplicação em reações de fotocatálise. A síntese dos filmes foi realizada seguindo uma metodologia da literatura com algumas modificações. Primeiramente, então, foi preparado 100 ml de uma solução contendo quantidades conhecidas de glicerol, dióxido de titânio, cloreto de cálcio, como agente reticulante, e alginato de sódio, tudo isso sob agitação e a 70 graus Celsius. Essa solução foi dividida em 3 partes iguais, sendo que em 2 frações, como pode ser visto no esquema, foi adicionado resíduo de pinos. Então, uma das frações ficou sem o reforço, a outra com 5% do reforço de resíduo de pinos e a terceira com 10% do reforço. Essa porcentagem foi calculada em cima da quantidade de alginato de sódio utilizada. Em sequência, cada uma dessas frações foi dividida em 2 partes aproximadamente iguais e então foram vertidas em placas de Petri plásticas devidamente identificadas. P00 e P01 representam as soluções sem adição de resíduo de madeira, que é a primeira imagem. A P50 e P51 são as placas cujas soluções foram adicionados 5% do resíduo de pinos, é a imagem do meio, e P100 e P101 com 10% de resíduo de pinos, a figura da direita. Essas placas foram deixadas por 24 horas em estufa a 40 graus Celsius e após esse tempo os filmes formados foram cuidadosamente removidos. Os filmes P01, P51 e P101 foram submetidos a um segundo estágio de reticulação, sendo imersos por 30 minutos em uma solução de etanol e cloreto de cálcio, como pode ser visto na imagem. Por fim, todos os filmes foram armazenados em um dessecador para posterior utilização no teste preliminar. Esse teste consistiu em utilizar os filmes em uma operação simulada no fotoreator com água destilada por 30 minutos, para que então seus estados finais fossem avaliados. Seguindo para os resultados de discussão, os filmes P50 e P00 eles rasgaram facilmente no ato da retirada das placas de Petri e por isso não foram nem testados e nem apresentados nas fotos. Na imagem apresentada, na primeira linha, estão os filmes após o primeiro estágio de reticulação.
Já na segunda linha estão os filmes que passaram pelo segundo estágio de reticulação, ou seja, P01, P51 e P101. Observa-se pelas fotos que os filmes ficaram mais rígidos após esse estágio de reticulação. E por fim, na terceira linha, estão os filmes após o teste no fotoreator. Não são apresentadas imagens dos filmes P01 e P100, pois esses foram totalmente solubilizados durante o teste. Pode-se perceber que tanto o segundo estágio de reticulação quanto a adição de resíduo de pinos foram de extrema importância para aumentar a resistência desses filmes, visto que apenas os filmes com esses reforços passaram pelo teste. O filme que apresentou o melhor resultado foi o P101, que contou com a adição de 10% de resíduo de pinos e passou pelos 2 estágios de reticulação. Como pode ser visto na imagem, ele não apresentou maiores danos em sua estrutura após o teste e pôde ser seco para nova utilização. É claro que serão necessários novos testes com condições operacionais mais adversas, além de caracterizações dos filmes e também testes de degradação de poluentes reais, para se melhor avaliar esses filmes, mas constatou-se que a síntese estudada ela é capaz de gerar um filme de potencial aplicação cíclica em reações fotocatalíticas. Por fim, os agradecimentos finais à FAPESC, ao Governo do Estado de Santa Catarina e ao CNPq pelo apoio, os contatos meu e do meu orientador para qualquer dúvida, e seria isso. Muito obrigada pela atenção.